Voltamos, pessoal, para a segunda parte. Já fomos ali, fomos uma merenda, fui no banheiro, tal, preparando. Vamos tomar aqui um chazinho para que a gente continue nosso estudo, né? Qual é o tema que a gente estava, pessoal? Né? Que a gente falou hoje. Foi o que é a transcendência do ego, né? O que é isso, pessoal? A gente viu aqui que isso é quando a gente vai deixando, se aproximando da alma, das coisas divinas e fazendo com que esse ego seja iluminado, né? Para ele, as partes negativas dele não possam atingir a nossa consciência. Então, para que isso aconteça, isso é uma coisa interna, pessoal, que está acontecendo. Para que isso aconteça, você tem que despertar. Entende? Perceber que você não é esse ego aí. Porque agora, tem pessoas agora que tá pensando que ela é esse personagem aí, né? Qual é o seu nome? Né? Meu nome é Samuel. Então, se eu penso que eu só sou esse personagem aqui, né? Aí você fica preso ao ego. Porque quem é que está fazendo isso? É o ego mesmo, puxando a sua consciência para que você pense que você é esse ego. Então, você, por isso que às vezes experiência, saída do corpo, experiência de quase morte, essas coisas traz essa concepção para essas pessoas. Enquanto não acontece o despertar da consciência, a pessoa fica pegada, atrelada a esse ego. Então, e a matrix já foi preparada para alimentar esse ego aqui nessa realidade. Entende? Coisas para alimentar para que você fique aqui no ego. Como é que se diz? Energias densas, você se acostume com a energia densa que é as práticas do ego aqui. Entende? Então, tudo aqui está cooperando para isso. Então, por isso que o trabalho da espiritualidade, Deus, ele quer que você volte para ele. Então, por isso é a intenção. Então, qual é a outra minha pergunta? Por que temos que transcender o ego? Porque quando a gente transcender o ego, a gente vai para como é que se diz? O eu verdadeiro, o qual é uma versão divina, o qual a gente vai se aproximar desse Deus, pessoal. Então, quem se aproxima de Deus? Porque Deus está na nossa consciência. Então, quem é que se aproxima de Deus? É o nosso. É o nosso. Como é que se diz? É, é a nossa consciência, entende? Porque Deus está na nossa consciência, está no nosso espírito. Então, quem vai se aproximar de Deus é o nosso espírito. Então, é essa transcendência, a vez que o ego está empatando a gente fazer esse processo interno de se aproximar de Deus, pessoal. Né? Porque muitas pessoas pensam que vai se aproximar de Deus é quando ele ir para um grupo religioso. É o engano que está aí, né? As matrizes religiosas colocaram, vocês que estão dormindo, vocês pensam assim. Você pensa assim, eu me aproximo de Deus quando eu vou para a igreja, tal, não sei o quê. Não necessariamente, entende? Porque tem muitos lá que estão longe de Deus. Entende, pessoal? A gente precisa entender, então, o que é essa transcendência do ego? É isso. É saber que é um caminho que você vai ter um olhar. Eu parei aqui, não foi? A partir do olhar da consciência, que é o único caminho para a verdadeira felicidade, que é esse caminho da consciência, de você se conectar com essa consciência, entende? Que vai trazer a maior compreensão, você vai ter um nível elevado de consciência, então vai ter benefício para você. Entende, pessoal? Então, parei aqui, não foi? Aí ele fala, é quando você enxerga a partir do olho do ego
Ou seja, quando se identifica com a energia de individualização, da individualidade, né? Que você naturalmente entra na ilusão da separação. Então, você entra na ilusão da separação, porque nada está separado. Tudo viemos de uma mesma fonte, tudo está interligado, pessoal, no universo. Todas essas energias estão interligadas. Mas você, a sua consciência, quando você olha, você tem um olhar a partir do ego, né? Do ego. Você sabe o ego que é, né? Já falei lá em cima. Então, quando você tem esse olhar a partir do ego, você fica preso nessa ilusão, nessa realidade. E você se identifica com as energias, o quê? As energias baixas da individualidade, da individualização, que você naturalmente entra na ilusão da separação. Então, você entra nessa ilusão que tudo está separado. E não está. Esse é o problema, entende, pessoal? Aí ele fala, entrar na ilusão da separação quer dizer se sentir alguém diferente de Deus, né? O todo. Então você se sente diferente de Deus, mas você é uma parte de Deus. É por isso que a pessoa que está no ego, ela fica perguntando aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Jesus? Aonde está Deus? Porque essas pessoas ainda estão no ego. Entende agora, pessoal? Você entende? Porque uma pessoa que está conectada verdadeiramente com Deus, ela sabe que Deus está na consciência dela. Deus está com ela. Como é que ela vai perguntar onde está Deus? Ela vai procurar em uma igreja? Você entende, pessoal? É isso que está acontecendo com as pessoas, né? E meu trabalho aqui é fazer com que você se conecte a essa consciência maior, a esse Deus que está na sua consciência, né? Enquanto não se sentir completo, você terá que lidar com a sensação de falta, você terá que lidar com algumas carências. Então, foi o que eu até preguei o vídeo, né? A carência espiritual. Enquanto você não se conecta com esse todo, com esse Deus interior, né? Você não vai se sentir completo, você não é completo. É por isso que as pessoas, mesmo que tenha dinheiro aqui, né? Ela é rica, tenha tudo, aí compra tudo, mas por que ela está insatisfeita? Não disse que era essa riqueza que ia trazer alegria para a pessoa? Você entende, pessoal? Esse é o engano que está aqui e está enganando muitas pessoas, pessoal. Tudo querendo ficar rica, pensando que vai ser feliz quando ficar rica, ter dinheiro. Você tem que ser feliz agora, com a conexão da espiritualidade. Se vai vir acrescentando coisas para você, graças a Deus. Se não, graças a Deus também. Você não tem que ficar dependendo da felicidade de você ter alguma coisa. Entende? Aí ele fala, você vai se sentir, não vai se sentir completo, né? Se você não se conectar com esse todo, você terá que lidar com algumas sensações. Então, vai surgir sensações que é algo diferente. Como é que se diz? Você vai ter que lidar com algumas dessas. Cadê, pessoal? Onde é que eu parei? Ele fala: entrar na ilusão da separação de sentir diferente, todos sentir algo diferente realmente do que você é e garante a garantia do sofrimento. Isso porque você não se sente o todo, porque não está conectado. Enquanto não se sentir completo, você terá que lidar com alguma sensação com alguma sensação de falta. Você terá de lidar com algumas carências. Então, foi o que eu falei no meu vídeo, a carência espiritual. Porque está faltando essa completude, né? Aí ele fala, essa não completude o fará se identificar com a sensação de inferioridade
Então você vai se identificar com o ego, que inevitavelmente o irá conduzir à insegurança e baixa autoestima e todo sentimento oriundo de crença limitante da separação. Então, vai fazer com que você tenha a sensação de insegurança, né? Essa sensação de inferioridade, de insegurança, baixa o autoestima. Então, quando você fica no ego, vai acontecer isso. Todo sentimento oriundo de crença limitante da separação. Então, vai se separar. Uma pessoa entra num grupo religioso que diz: ah, não vá para porque aquilo ali é do diabo. Começa a separar você. Você começa a achar que a outra pessoa, entende? Então, é isso que acontece aqui na ilusão da matrix religiosa, né? Aí ele fala: enquanto você não prender que o caminho para a completude é o caminho do autoconhecimento, é o caminho para dentro, você tentará buscar no externo aquilo que não está encontrando no interno. Você tentará, através da matéria, suprir a sua carência oriunda da sua inconsciência. Então, pessoal, enquanto você não compreender isso, que o caminho da completude, para você estar completo, né? É o caminho do autoconhecimento, é o caminho do trabalho da espiritualidade. É o caminho para dentro, não é para fora. Entende? Quando você fica procurando pregador, igreja, pastor, fica procurando coisa, você não vai encontrar essa conexão, pessoal. Você está indo mais longe ainda, né? Vai criar confusão no seu chakra frontal, a mente vai ficar confusa, e aí vai piorar mais ainda a conexão sua, né? Ele vai falar: você tentará buscar no externo, então, aí fora, né? Aquilo que não encontra no interno. Porque você não está encontrando no interno. Você vai se identificar com o ego. Aí ele fala: você tentará através da matéria. Então, você tentará através da matéria suprir a carência oriunda da sua inconsciência. Porque você está inconsciente. Por isso que você tem que tomar consciência, pessoal. É por isso que as pessoas estão agarradas na matéria. Porque a matéria é uma energia, né? As coisas baixas aqui têm energia, mas são coisas e que vocês gostam dessa. Por isso tem pessoas agarradas aí na matéria. Quando morre, perde o corpo, elas ainda ficam buscando a matéria. Energia da matéria, não uma energia mais superior. Entende? Mesmo a pessoa não tem mais corpo, aí ela vira um obsessor das outras pessoas. Porque ela não sente mais a sensação da matéria, então eu preciso encostar em um corpo aí para sentir a sensação. Porque ela está tão viciada à energia da matéria, né, densa, que fica presa aqui. Às vezes tem espírito que fica preso aqui a essa realidade, pessoal. Não vai nem para o umbral de tão preso que está aqui na matéria. Entende? Aí ele fala: e é quando você encontra no externo, ou seja, quando encontra algo ou alguém que tape o seu buraco. Então, vai tapar o seu buraco, que você entra no apego. Então, você é uma pessoa que fica apegada, né? Aí pode ser pessoas, coisas materiais. Você entra nesse apego. Que você se agarra àquilo que ilusoriamente te completa. Então, por isso que você agarra aquilo, para te completar essa coisa que está faltando, essa completude na sua alma. Mas não é uma coisa ilusória que você está agarrando. Depois que você deixar o corpo, você vai perceber isso. E aí já é tarde, né? A pessoa perceber que ela estava se agarrando no eterno, aí pronto. Aí vai cair, né? Oh, meu Deus, eu tô morrendo, eu vou deixar as coisas aí. Já foi. Entende, pessoal? Aí ele fala: aconteça que
como nós somos regidos pela lei da impermanência, então, a gente somos regidos pela lei da impermanência, a gente não vai permanecer eterno aqui nessas energias, né? Baixa do corpo, a gente vai embora. Quem é a gente? A nossa consciência. Ele fala, algum momento as coisas mudarão, então você não terá mais do externo, então não vai ter mais como usufruir das energias aqui dessa realidade. Não terá mais algo ou alguém para suprir a sua carência. E agora? Você vai ficar no mundo espiritual lá com carência. É por isso que você fica pegado de volta para a matéria, mas você não tem corpo, não vai aproveitar as coisas da matéria, né? Comida, sexo. Você não vai aproveitar mais essas coisas aqui que dão prazer, né? E agora? Você entende, pessoal? Você entende por que a gente tem que transcender? Aí foi a minha pergunta: por que temos que transcender? Porque temos que largar essas coisas, essas energias densas que são ilusórias, não são eternas, são passageiras, né? Aí ele fala: enquanto isso acontecer, caso você não traga para o autoconhecimento, você irá entrar numa rejeição, num abandono, no vitimismo, seguindo o caminho mais feminino, ou entrará na raiva, no ódio, no caminho do vitimismo, da energia, né? Porque do yin, feminino, do yin, que é feminino, e do yang, que é masculino. Então, você vai entrar nessas duas polaridades, né? O ódio, que é o masculino, e o vitimismo, que é o feminino, da distorção. Então, você vai entrar. Ou a pessoa entra no, quando perde aquilo, no vítima, ai meu Deus, ou ela entra na raiva, no ódio. Então, é uma energia masculina que está em você. Temos duas dessa energia, né, pessoal? Você sabe? Tem aqui um vídeo falando sobre o yin e o yang, que são energia masculina e feminina que a gente tem no nosso ser. Certo? Precisa estudar. Tá aí meu vídeo, tá? Então ele fala isso. Aí ele fala: isso corresponde a dizer que você sai do domínio do ego. Enquanto não se colocar de forma consciente serviço do bem maior, é inevitável que você tenha que lidar com sofrimento. É inevitável, você vai lidar com sofrimento se não transcender. Aí ele fala, a transcendência do ego oferece uma série de benefícios para o indivíduo que se dispõe a explorar esse caminho. A transcendência, né, do ego, é possível experimentar uma sensação de liberdade e expansão da consciência. O indivíduo se torna menos identificado com suas limitações e mais conectado com a sua essência verdadeira, o que pode resultar em maior clareza mental, bem-estar emocional e harmonia nos relacionamentos. Então, as pessoas aqui, pessoal, que estão assistindo meu canal, ele pode falar se não está acontecendo isso com ele. Quando estou levando ele, a consciência dele expandir, ele se conectar com a verdadeira essência dele. Né? A irmã disse, eu dei um salto quântico, irmão. É para isso mesmo. Para isso que a gente está trabalhando a espiritualidade, para dar um salto quântico, né? Ela, meu Deus, isso nunca aconteceu na minha vida. É isso mesmo, porque você estava no grupo religioso, no ego, né? Fazendo vocês ficarem no ego. Acontece isso, né? Aí ele fala, cadê? Onde foi que eu falei? Bem-estar emocional e harmonia no relacionamento. Então, vai trazer uma harmonia. Ele fala, embora o ego seja uma parte essencial da nossa experiência humana, ele também pode ser uma fonte de sofrimento e limitações. Então, o ego é uma parte importante
da gente enquanto a gente está vivendo aqui, pessoal. Mas ele pode ser uma fonte de sofrimento quando você não tem o controle. Pode trazer o sofrimento das pessoas aí. O ego tende a nos manter presos em padrões de pensamento e comportamento repetitivo, nos impedindo de experimentar a vida de forma plena e autêntica. Então, ela fica nos prendendo aqui. A gente não experimentar a realidade paralela, né? A realidade espiritual, a nossa consciência. Ela está prendendo a gente aqui, está fazendo com que a gente só existe essa realidade, é só aqui. É como a metáfora da caverna de Platão, né? De Platão, né? Que os que estavam lá só acreditavam que só existia aquela realidade. Aí teve um que teve a audácia de sair da caverna. Aí saiu, ele viu que tinha outras coisas. Mas aqueles lá continuaram lá. Ele disse: "Ah, vocês querem continuar? Ó, tem aqui, ó. Tem um céu aqui, tem um verde aqui, tem uma água aqui. Ó, vocês querem continuar dentro da caverna? Fica aí." Então, essa metáfora quer dizer o quê? Quando a pessoa fica presa lá no ego, ela está presa na caverna dela. Quando você não sai, você não descobre a imensidão que Deus criou aí. E aí você está pensando, está naquele sofrimento, está pensando que é aquilo ali, pessoal. Entende? É o que as pessoas estão dormindo lá, estão pensando que a realidade é essa realidade aqui que ela vê, que está no ego. Mas a gente que despertou, a gente sabe que existe uma realidade maior, né? Ele aí fala, então, leva a pessoa a ter comportamento repetitivo, nos impede de experimentar uma vida de forma plena e autêntica. Além disso, o ego está sempre em busca de segurança e controle. Então, está procurando sempre controle. É por isso que as pessoas correm atrás de dinheiro, correm atrás a sobrevivência, né, pessoal? É uma coisa da nossa sobrevivência. Porque ela quer ter segurança e controle. Por isso que as pessoas, tanto na matriz religiosa, quer controlar as pessoas. Por que quer controlar as pessoas? Isso é coisa do ego. Quando um líder, uma pessoa que está nesse grupo religioso, tenta ficar controlando as pessoas, é porque ela está no ego. Entende? Aqui você vai sentir a pancada na moleira. Sabe a pancada na moleira? E vê se não fica zonzo aí caindo aí, entende? Mas tem que levar. Aí ele fala, segurança e controle, o que pode nos levar a resistir à mudança e nos afastar do fluxo natural da vida. Então, vai afastar a gente do fluxo natural da vida, que é o quê? É a conexão com a nossa alma, com a nossa essência. É isso que vai acontecer. Aí ele fala, a transcendência do ego está intimamente ligada à espiritualidade. Então, pessoal, está intimamente ligada, não tem como. Por quê? Isso faz parte, o trabalho da espiritualidade faz parte para transcender esse ego. Por isso que está intimamente ligado. Então, a espiritualidade não é negócio de religião. Foram colocados como uma religião. Mas não é. É um trabalho do seu espírito. Entende? A gente está trabalhando o nosso espírito, a nossa consciência, a nossa conexão. É isso que é espiritualidade. Aí ele fala, pois envolve buscar por um sentido mais profundo e significativo para a vida. Ao transcender o ego, o indivíduo se abre para uma conexão mais profunda com algo maior do que ele mesmo. Então, esse algo maior do que ele mesmo, que está no ser dele, é quem? É Deus. É o todo. Né? A fonte criadora. Né? Como é que você quer chamar o nome de Deus? Qualquer nome é que você dê para esse ser que é maior do que todo, é maior do que todas as coisas que tem aqui.
entende? Você vai se conectar com esse ser, do que ele mesmo, então, do que a nossa consciência. Foi por isso que eu mostrei lá na Bíblia que se a consciência lhe condena, Deus é maior do que a nossa consciência. Então, esse ser, a fonte é maior do que a nossa consciência. Por quê? A gente é uma consciência de Deus. É por isso que a gente é Deus também. Muitas pessoas não sabem que ela é Deus, pessoal. Agora você é só uma parte dessa fonte que as pessoas chamam de todo, que a gente chama de Deus, né? Entende, pessoal? É isso. E tem que haver explicação para isso para as pessoas, porque isso confunde a mente das pessoas. Aí ele fala: seja isso entendido como uma força divina. Então, é como uma força divina que vem a natureza ou a consciência universal. Então, é como tudo a consciência universal. Então, é essa consciência, pessoal. Universal é que está, a gente é uma parte dessa consciência universal e que a gente precisa se conectar. Entende? Nesse sentido, a transcendência do ego pode ser vista como um caminho espiritual da expansão da consciência. Então, é o caminho da gente, é o que a gente está fazendo aqui? Um caminho da consciência interno da nossa consciência, que é o caminho da expansão da consciência. Então, quando a gente começa a estudar, começa a meditar, orar, a gente está fazendo o caminho da expansão da consciência, para a gente se conectar com essa consciência universal, que a gente conhece como o quê? Como Deus, né? Ninguém sabe como é, mas todo mundo sente a presença. Tem um Deus aí, eu sei que tem um Deus. Então, o cidadão que é espiritualizado, ele começa a sentir, existe algo maior, existe um Deus, existe alguma coisa aí, entende? Isso aqui não veio à toa assim. Então, a pessoa sente isso. É essa consciência universal que você é uma parte dessa consciência que veio para aqui. E aí, quando você é uma parte, então, você tem uma parte dessa consciência universal dentro de você. Entende, pessoal? Entende agora? Entende aonde a gente, para onde a gente está indo, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Aí ele fala, embora a transcendência do ego possa trazer inúmeros benefícios, também é importante reconhecer que esse processo não é fácil. Não é fácil. É muita energia quando você está pegado para a pessoa largar. Você já viu o vício, quando a pessoa tem um vício, pessoal? Ela fica na abstinência. Você já sabe o que é abstinência? A pessoa fica se retorcendo toda, sabe? Então, há essa luta do ego, né? Com o nosso ser espiritual, né, pessoal? Então, isso causa aquela. Você estava tão viciado, a energia era gostosa, densa, né? Ainda mais energia de bebida, comida, sexo, sabe? Muitas coisas assim. Como é que se diz? Tem que largar alguma coisa, pessoal. Não tem jeito. Vício, qualquer coisa, você tem que largar alguma coisa. Agora, comida, você tem que comer, porque você tem que manter o corpo aqui. Agora você tem que comer o quê? Com moderação, com um alimento mais saudável para trazer benefício para o seu corpo. Entende? Não comer como as pessoas estão aí, como eu comia antes, né? Eu era um glutão. Nossa, pessoal, isso aí é contra. E a Bíblia até fala dos glutão, né? Nossa. Mesmo assim, eu da igreja da Bíblia fala do glutão, eu comia igual um condenado. Entende? Sexo também você não vai deixar de fazer, pessoal. É uma coisa para equilibrar a energia. É uma energia que foi colocada como até para a reprodução aqui da espécie da gente, né, humana, foi colocada, é uma coisa natural, normal, pessoal. Agora, só que tem que ser de maneira equilibrada. Você tem que arranjar uma fonte segura, porque existe fonte insegura aí também, né? Você tem que arranjar uma fonte segura para você ter ali a sua
troca de energia com essa pessoa. Entende? Não é porque para proibir, as pessoas ficam proibindo aí, muitas religiões ficam. Não é isso, pessoal. Né? Você pode ter a sua fonte segura, mas o quê? Com esse equilíbrio, né? Por isso que é você ter lá a sua fonte ali, sua mulher, ou se você é mulher, você ter seu marido, a fonte segura, sabendo que a pessoa também trabalha a energia para não trazer desequilíbrio no casamento. É por isso que até muitos evangélicos estão separando aí, pessoal. Porque foram casamento do ego, não casamento verdadeiro espiritual, sabe? Unindo duas almas, duas consciências espiritualizadas. Não está acontecendo isso. Então, às vezes, pode ter uma consciência espiritualizada e outra que é banda voou, né? E aí vai pisar o pé no acelerador e vai até desviar aquela que está espiritualizada. Entende? Então, não é nada proibido. Você arranja, controla essas energias. Entende, pessoal? Aí ele fala, é por isso que não é fácil, pessoal. Por isso que ele fala que não é fácil. Ele fala, o ego é uma parte arraigada da nossa identidade. Então, é uma parte enraigada agora da nossa identidade quando a gente está aqui. E muitas vezes resistimos e deixá-los ir. Além disso, a transcendência do ego pode envolver enfrentar o medo. Então, por isso que tem que enfrentar o medo, pessoal. A única coisa quando você... A Bíblia fala, né? Que Deus não deu espírito de medo. Quando você se conecta ao Espírito Santo, ele diz que lança fora todo o medo. Então, ele lança fora todo o medo. Então, quando você se conectar, vai lançar esse medo e o desconforto por estar numa aventura, território desconhecido. No entanto, com paciência, prática, apoio adequado, é possível trilhar esse caminho com sucesso. Então, o caminho da consciência, né? Dessa transcendência do ego. Né, pessoal? Entende agora o que é essa transcendência do ego, pessoal? Agora a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa transcendência do ego? Será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler aqui Provérbio 16, versículos 18 e 19. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir os despojos com os orgulhosos. Então, pessoal, são características do nosso ego, né? Que orgulho, né? Então, arrogância são características do nosso ego. Então, o que é que ele fala aqui? Vai proceder à queda. Então, se você fica aqui nessa energia que densa você tem a visão só para isso aqui, você procede à sua queda. Aí ele disse, é melhor viver humildemente, mas a humildade verdadeira vem estar na sua alma, está na conexão com a sua alma. O que ele fala? Do que repartir os despojos com os orgulhosos. Então, tem muitos orgulhosos aí, pessoal. Entende? Que está no ego. Esses que estão no ego estão tudo orgulhosos. Quantos aí estão repartindo os despojos dele com os orgulhosos aí, os pastores, os líderes, que são tudo orgulhosos? Eu tenho diploma, eu não sei o que. Se coloca como superior até você. Mas as pessoas estão lá porque eles também têm essa energia. Aí são atraídos por essa energia, certo? Aí ele fala, 1 Coríntios 3, versículo 1 até o 9. Vamos ler aqui. Irmão, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como criança em Cristo. Dei a você leite, não alimento sólido, pois não estava com condição de recebê-lo, tampouco agora, porque ainda são carnais, então no ego, né? Pois visto que a inveja e a desavença entre vocês não é certo que são canais
que estão agindo meramente como critério humano. Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é porque está agindo meramente com critério humano. A fim de conta, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servo por meio do qual vocês vieram a crer e conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta, o que rega tem o seu propósito, e cada um será recompensado de acordo com somente Deus dá o crescimento, de acordo com o seu próprio trabalho, pois pois somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, pessoal, estava tendo aqui um atrito lá, né, na igreja lá, Corinto, porque um estava dizendo que é de Apolo, outro... Aí estava surgindo inveja. Então, são coisas que estavam no ego. Então, então, não pude falar com vocês como espirituais. Você não vai entender. Vocês estão tudo carnais aí. Estão tudo aí brigando aí. É o que acontece na igreja. Oh, que a minha igreja é verdadeira. Eu meu pregador, eu sou de fulano. Entende, pessoal? Entende a criancice? Então, Paulo aí falou, diz, eu não posso falar com você como espírito. Vocês estão tudo como criança. Então, eu tenho que dar leite a vocês. Não vou dar comida sólida. Entende? Porque estava tudo no egão. O ego estava tão grande que estava tendo desavença. Né? E é isso aí, pessoal. Entende? Então, porque ele diz, quem é Paulo? Ele fala aqui, Paulo pode plantar, Apolo pode regar, mas ele fala, quem dá o crescimento é Deus. Né? Porque ele fala, de modo que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Então, ninguém é coisa alguma. Quem faz tudo é esse Deus. Você tem que tomar essa consciência para ter essa humildade. Porque você pensar aí que é alguma coisa, você sai fora da espiritualidade. Tá? Aí ele fala, Tiago 4,8, aproxime de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpe a mão e vocês que têm mente dividida, purifique o coração. Então, pessoal, ele está falando aqui para você, quando limpar a mão pecadora, né, que tem a mente dividida, é o quê? Você está dividida entre o ego, né, as coisas daqui da matéria e as coisas espirituais. Não fique assim. Purifique isso. Então você tem que transcender. Essa purificação é a transcendência do ego. Porque isso aí, se você ficar dividido, o que você pede não tem efeito, resultado de você receber. Porque você está dividido entre o ego. Entende, pessoal? Tem ego na Bíblia ou não tem? Essa é para os evangélicos aqui que assistem meu vídeo. Tem ego ou não tem? Entende agora? Aí o que é que ele fala mais? Dá-lhe a glória, João 17, 22 e 23. Dá-lhe a glória que me deste para que ele seja um, assim como nós somos um, eu nele e tu em mim, que ele seja levado à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Então, olha a oração de Cristo quando Cristo está fazendo para os apóstolos ali, os discípulos, né? Ele fala, dá-me a glória que me deste para eles, para que eles sejam um. Então, Cristo foi enviado aqui para religar a gente a Deus, para que a gente se conecte a esse Deus e a gente seja um com esse Deus, um com Cristo, né? Assim como nós somos um. Então, Cristo falando para o Pai, assim como a gente é um, Pai. Então, eu vim aqui para religar ele a você, para que você
seja um com ele e ele comigo, né? Eu nele e tu em mim, né? Então, eu estou nele, então quem está em Cristo está em Deus, porque Cristo está ligado com esse Deus. Que ele seja levado à plena unidade. Então, levado à consciência plena, você tenha uma consciência de unidade que está na sua alma, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, quando você se conecta, você vai saber que Deus enviou Cristo. E amar-te com igualmente me amar-te. Entende? Então, o mundo vai saber por quê. Porque você vai transmitir aquela essência divina de Deus nessa realidade. Então, o mundo vai saber. Foi o que os discípulos fizeram, né? Aí ele fala, Hebreus 11:6, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o busca. Então, quando a sua consciência, você precisa ter uma crença de a sua consciência que Deus está na sua consciência. Você se aproxime dele, que ele existe e que vai galardoar você. Agora, quando você fica com o pensamento, a mente do ego, fazendo com que Deus não existe, não tem Deus, não sei o que, isso é conversa aí dos religiosos, não. Então, você não vai ter a conexão. Porque é necessário, quando você se aproximar, então, a sua consciência, creia que ele existe, então creia que você está se conectando com Deus e que ele vai galardoar, né, do que os busca. Ele é galardoador do que o busca. Você vai perceber que Deus vai trabalhar na sua vida. Aí ele fala, Salmo 73, 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Então, o salmista está dizendo, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Então, bom é estar em conexão com esse Deus, né? Porque ele é o refúgio da alma do salmista para proclamar todas as suas obras, as obras boas que Deus está fazendo, entende? Aí ele fala, Efésios 3, versículo 16. Ora, para que a sua glória, riqueza, ele o fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder, né, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigado e alicerçado em amor. Então, era o apóstolo Paulo orando ali a igreja de Éfeso, né? Que a glória de Deus e a riqueza, o fortalecimento, né? No íntimo do ser. Então, Deus está lá. Então, Deus, quando fortalece seu íntimo, é Deus com poder por meio do seu espírito. Então, o Espírito de Deus vai fortalecer o nosso espírito para que Cristo habite. Então, Cristo vai habitar no nosso coração de vocês. Então, o apóstolo Paulo está falando, mediante a fé. Então, você tem que crer que Deus existe para você se conectar. Se você não faz isso, você não vai transcender o ego. Você entrar na descrença, e tem muitas pessoas, pessoal, que estavam aí nesses grupos religiosos, ficaram, sofreram coisas lá no grupo, aí ficaram magoados, aí estão agora pregando contra a fé, a conexão da pessoa, dizendo que Deus não existe, é coisa da cabeça da pessoa, dizendo que isso é coisa da religião que inventou. Como assim, pessoal? Você não pode tirar essa fé da pessoa. Você está fazendo um trabalho contrário. Entende? Aí ele fala, oro para que, estando enraizado, então, está alicerçado esse Deus em você,
é alicerçado em amor. Então, você vai ter o amor de Deus. Aí o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, temos aqui um conselho que Cristo está falando para a nossa consciência, para a gente buscar o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é aqui. Ele está falando com a sua consciência aqui, porque o reino de Deus está onde? Aí já mostrei aqui, pessoal da Bíblia. Está dentro de vós e no meio de vós. Então, é uma coisa interna. Então, Cristo está falando para a consciência ali do discípulo. Busca o reino de Deus e essas coisas aqui materiais que você está correndo atrás vai ser acrescentada na sua vida. É isso que ele estava falando. Né? Busca o reino de Deus e a justiça, então. Praticar as coisas boas, a justiça de Deus, e as coisas vai ser acrescentadas. Entende, pessoal? É isso que eu estava falando para a consciência. Porque como é que a gente vai buscar o reino de Deus aqui? Esse é um trabalho da sua consciência. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Entende agora, pessoal? É isso que as pessoas não entendem. Aí tá pensando, vou buscar o reino de Deus, eu vou para um grupo religioso, eu vou para a igreja. Eu vou lá buscar o reino de Deus é lá. Acorda para a vida, acorda para a vida. Tem que despertar, pessoal. Aí ele fala, João 4:24. Deus é espírito. É necessário que seus adoradores adorem em espírito e verdade. Então, Deus é espírito. Como é que você vai adorar a Deus se você não tem um espírito? Então, essa é a prova que você tem um espírito, o qual esse Deus está aí na sua consciência, o qual você precisa se conectar, adorar. Mas você tem que adorar a Deus como? Em espírito. Então, não é com a carne, não é com o ego. E em verdade, então, você tem que ter aquela verdade, a sinceridade. Aí você se conecta com esse Deus. Porque ele diz aqui no versículo abaixo que Deus está procurando esses tais adoradores. Se você é um adorador verdadeiro em espírito, Deus está lhe procurando para você adorar Ele em espírito. Não tem a ver com ego. Então, o ego está fora disso, que o ego é aqui. Entende? Aí ele fala, Filipenses 2:3, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade considere uns aos outros superior a você mesmo. Então, pessoal, por quê? A ambição egoísta vem do ego, né? Por isso que já diz egoísta. Então, são características do ego. Então, você não pode fazer isso, não faça. Então, é uma coisa que é proibida. Então, você tem que fugir dessas coisas egóicas. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, porque vaidade também vem do ego. Mas com humildade, então, humildade vem da alma. Considere um ao outro superior a você mesmo. Ninguém é maior do que ninguém. Por isso que eu não me coloco aqui que eu sou maior do que você. Não, irmão. A gente estamos no mesmo barco, estamos estudando, né? Cada um com sua dificuldade, mas estamos caminhando. É isso. Entende? Aí ele fala, Provérbio 18:1. Quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Então, contra o equilíbrio, pessoal. Você se rebela. Então, quem se isola para buscar coisa individual, isso tudo é meu, isso é nada, só tá fazendo coisa, tá aí no seu ego, tirando até dos outros, roubando os outros. Então, tá buscando interesse egoísta, interesse do ego. Tá preso. Preciso fazer o quê? Transcender. Precisa trabalhar a espiritualidade. Entende? Ele vai se rebelar contra o quê? Contra o equilíbrio. Então, você sai do equilíbrio. Sensatez, você não tem sensatez.
Entende, pessoal? Então, aqui mais, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. Então, se tem alguém no ego aí, na inveja, na ambição aí na igreja, é por isso que tem igreja perturbada, pessoal. Por isso que tem aí. E as igrejas onde eu passei tudo, nossa, eu vi cada confusão, pessoal. Entende? Porque as pessoas estão no ego, então ela vai fazer coisa que está no ego dela. Aí, aí é o que Tiago fala aqui, o irmão de Jesus, né, Tiago? A confusão e toda espécie de mal. Então, acontece essas confusões, aí tem pessoas que saem de lá magoado e aí sai dizendo que Deus não existe, porque ela vê esses comportamentos naquelas pessoas, aí Deus não existe, Deus não... Entende? Tem pessoas que acontece isso. E vira até ateu. Entende, pessoal? É difícil, pessoal, entender isso, né? Aí ele fala, 2 Coríntios 12, 20. Pois temo que, ao visitar, não encontre como eu esperava, e que você não me encontre como eu esperava. Temo que haja entre você briga, inveja, manifestação de ira, divisão, calúnia, intriga, arrogância e desordem. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo. Eu estou temendo em visitar vocês aí, né, em Coríntios, aí, porque ele estava vendo pelas cartas, estava mandando para Paulo, que a igreja estava maior confusão, maior. Estava todo mundo no ego, né? Então, um dizendo que era de Apolo, outro é de Paulo, então estava tendo a maior guerra. Então, Paulo estava com medo de voltar lá, porque talvez eu haja aí entre vocês briga, inveja, entende? Então, ele disse: está todo mundo aí no ego. Não é assim que a gente tem que fazer, entende, pessoal? O apóstolo Paulo estava com medo de encontrar os irmãos. Aí ele fala: quando pede, não recebe. Ele estava com medo, não, ele estava receoso de encontrar isso, porque pelas cartas que mandava para ele, ele disse: nossa, os irmãos estão tudo lá no ego, pessoal. Não entenderam nada, estão tudo menino, estão tudo criança. Como é que eu vou lidar com essas crianças lá? Porque é difícil lidar com criança, né, pessoal? Difícil lidar. Porque criança não entende, faz o que o desejo vem, entende? E aí fica teimosa, esperneia. Criança é assim. Então, o apóstolo Paulo estava vendo. Nossa, eu pensava que eu ia lidar com adulto lá espiritualmente, mas estou vendo que ainda estão criança ainda. Então, ele estava receoso disso, né? Aí ele fala, Tiago 4,3. Quando pede, não recebe, pois pede por motivo errado, para gastar em seu prazer. Então, quando uma pessoa está pedindo a Deus para gastar no prazer dela, ela está no ego, pessoal. Olha aí as igrejas, olha as campanhas que as igrejas fazem, fazendo você ficar mais no ego ainda. Não é só agora as igrejas, né? Agora até os espiritualistas entraram nessa situação, levando você a ficar mais no ego ainda. Entende? Buscando satisfação, tirando você da satisfação espiritual de você buscar. Aí ele fala, Tiago, Tiago 3,14. Contudo, se você abrigar no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Então, pessoal, se você ficar brigando, estar no ego com inveja e com coisa aí, isso pode fazer você negar, você está negando a verdade que está na sua alma. Você está resistindo. Então, quando você trabalha, libera essas invejas, essa ambição egoísta, você deixa o ego, você vai passar para a verdade que está na sua alma. Entende? É isso que ele está falando. Mas ninguém não entende. Porque não tem conhecimento sobre a transcendência do ego.
principalmente os evangélicos. Né? Aí ele fala, Gálatas 5, 19 e 20. Ora, a obra da carne são manifesta: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções. Nossa, essa é uma bagaceira completa, pessoal, né? As obras da... Então, ele fala obra da carne, mas é quando a consciência está apegada ao ego, está em desequilíbrio. Então, uma pessoa que está apegada ao ego, está em desequilíbrio, né? Ela entra nessa obra da carne. Ela vai fazer essas bagaceiras aqui nessa realidade. Pessoal. É isso aí. Não tem para onde fugir. Por isso que a gente tem que fugir. Quando a Bíblia está falando fugir da obra da carne, é a gente sair desse ego. Entrar no equilíbrio espiritual. Aí, o que é que ele fala mais? Lucas 11, 39. Então o Senhor disse, vocês, fariseus, limpa o exterior do copo e do prato, mas interiormente está cheio de ganância e de maldade. Então, pessoal, o que é que Cristo viu ali? Cristo estava reparando o interior dele. Ele está dizendo, limpar o meu copo, a gente come aqui, limpando o copo só dá. Mas Cristo estava vendo que aquilo é tudo, como é que se diz? Como é que se diz? Falsificado, sabe? Era do ego dele, não era verdadeiro, entende? Aí o que é que Cristo falou? Você limpa aí o exterior do copo e do prato, mas interiormente está cheio de ganância, então, está buscando dinheiro, né? Ganância, e de maldade, então, está praticando maldade com as pessoas. Entende agora, pessoal? Entende agora? Cristo falou isso. Aí Lucas 12, versículo 15. Então disse-lhe Jesus, né? Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Olha aí. Não é eu que estou dizendo não, pessoal. É Cristo, é Jesus. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, a vida do homem espiritual, do homem, não consiste nos bens que ele tem. Consiste na humildade, na simplicidade, nos frutos que eles vão dar do Espírito Santo. Isso que consiste o homem. Não é que ele tem dinheiro. Então, muitos pensam aí, foram enganados por pastores, que quem é próspero, quem tem dinheiro, é de Deus. Tem pessoas aí que é tão próspero aí, tem dinheiro, e que não é de Deus. Você entende, pessoal? Você entende o ponto? Então, houve então esse pensamento aí no meio evangélico sobre prosperidade, né? Como é? Ele faz aí a campanha entrar aí e muitos caíram no golpe. Olha o golpe aí, pessoal. Caíram aí no golpe. Aí depois ficaram de mal até com Deus, de querer trabalhar a espiritualidade dela, de ela querer se tornar uma boa pessoa. Então, ela foi atraída também porque estava querendo aquilo, o que eles estavam prometendo. Entende? Foi por isso que caiu no golpe. A pessoa só cai no golpe porque está querendo também ter vantagem. Você entende, pessoal? É magnetismo. Magnetismo puro. Não tem para onde correr. Tá? Então, não vibre nessa energia. Cristo está dizendo, caia fora daí, porque o homem não consiste, o homem espiritual não consiste na quantidade dos seus bens que ele tem. Entende? Bem claro que Cristo falou, né? Todo tipo de ganância, então. Não pode haver ganância. Aí, o que é que ele fala mais aqui? Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então,
A humildade faz parte do processo da conexão com a alma, pessoal. Então, você vai perceber aqueles que estão conectados com a alma. Quando essas pessoas estão se exaltando aí, dizendo, essas pessoas não estão conectadas, estão no ego. Mas aquele que está sempre se humilhando, sempre na simplicidade dele, sempre com o pezinho no chão, sempre se equilibrando a sua energia, então, esse vai se exaltar. Entende, pessoal? É bem claro, está bem claro. Aí ele fala, 2 Timóteo 3, versículo 2 até o 4. Vamos ler. O homem serão egoísta, avarente, presunçoso, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniador, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem, traidor, precipitado, soberbo, amante do prazer, do que amigo de Deus. Então, isso são as características que ia aparecer homens assim. Homens serão egoístas. Então, egoísta porque estão no ego. Então, quando eles estão no ego, vai acontecer essa bagaceira aqui. E ele vai se tornar até amante do prazer e o quê? Amante mais do prazer do que amigo de Deus. Então, ele vai ser inimigo de Deus. Vai falar contra as coisas. Deus não existe. Vai estar aí falando das coisas aí. Você entende agora, pessoal? Você entende agora o que é transcender o ego? Por que a Bíblia está falando para a gente não ficar nesse ego? A gente tem que transcender? Você entende agora? A gente que somos espiritualista, você que é cristão, é uma pessoa que está querendo encontrar Deus, ter a conexão com a espiritualidade, você tem que transcender esse ego. Porque no ego tem essas pessoas aqui, ó, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio, não tem domínio próprio, né? Tá desequilibrado, cruéis, então, pratica crueldade, inimigo do bem, então, daqueles que fazem bem, ele se torna inimigo. Traidores, vai trair, precipitados, vai ser soberbo, mostra, eu sou, né? Amante do prazer, então, amante dos prazeres da carne, né? Tá no ego, do que amigo de Deus, do que buscar as coisas do Espírito. É isso, pessoal, que está acontecendo. Será que não tem? Foi o que Paulo falou lá para Timóteo, né? Aí ele fala, Hebreus 13, versículo 16. Vamos ler. Não esqueça de fazer o bem e de repartir um com o outro o que você tem, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Então, não esqueça de fazer o bem. Então, você para fazer o bem, você tem que estar nessa humildade, nessa conexão com a alma. Que aí o quê? Quando você vai ser um sacrifício agradável a Deus, né? É isso que Deus quer. Então, essa conexão para você fazer o bem é um sacrifício agradável. Então, vai ser fácil a gente transcender o nosso ego, pessoal? Não vai ser fácil, mas temos que fazer. Temos que trabalhar a espiritualidade cada dia. Então, cada dia que a gente adquire conhecimento, trabalha a espiritualidade, ora, medita, a gente vai se aproximando dessa conexão com esse Deus. Você não conhece, ninguém conhece. Está todo mundo buscando essa conexão. Entende, pessoal? Então, agradecer, pessoal. Nossa, 1 hora, pessoal. 1 hora de relógio, meu Deus. Eu tento falar, mas graças a Deus conseguimos terminar aqui a nosso estudo. Espero que vocês assistam, né? Possa abrir a sua consciência, fazer você evoluir.
espiritualmente. Obrigado vocês aí pela visualização do último vídeo, né? Eu acho que vocês gostam do... O tema é instigante, né, pessoal? É bom para a gente estudar, a gente ir se aproximando de Deus, né? Entende, pessoal? Agradecer vocês. Até a próxima. Se Deus, né? Esse Deus que a gente está buscando essa conexão e a espiritualidade permitir que eu esteja aqui nessa realidade. Se ele permitir, tá permitido. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus e essa pedir. Tchau!